estamos aqui com a Carol. A Carol é jornalista graduada aqui pela Universidade de Caxias do Sul. Já teve experiências na área e hoje atua como assistente de marketing na Florence, com foco em comunicação interna e para redes. E a Carol também é embaixatriz da Fena Vindima, que é a maior festa da nossa cidade, né, de Flores da Cunha. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Então, vou começar te perguntando um pouco sobre a área do jornalismo. E a gente que está no primeiro semestre gosta sempre de saber como que foi a escolha do curso para ti. Então, no ensino, eu escolhi jornalismo pelo motivo que a maioria das pessoas, não sei se é o caso de vocês, escolhe jornalismo, que é, eu escrevia e falava bem. E todo mundo sempre me disse isso, na escola, as professoras, colegas, amigos, enfim. E aí aconteceu uma coisa que eu julgo muito interessante, que quando eu cheguei aqui na UX, todo mundo escrevia bem e falava bem. Todo mundo do jornalismo era bom no que eu era boa também. E isso me forçou a olhar para outras áreas. Então, eu abri meus horizontes, né? O meu campo, assim, de o que eu almejava. E comecei a me interessar pelo especializado. Enquanto todo mundo estava obcecado por um estágio na TV, eu já não estava tanto assim, sabe? A gente começa a ver no que a gente tem mais facilidade. E isso foi incrível, sabe? No primeiro momento foi um choque, mas uma das melhores coisas que já aconteceu. Ah, que legal. E antes de escolher o jornalismo, tipo, tu sempre soube que tu queria ou foi uma escolha, assim, que te veio no ensino médio? Tu tinha? Geralmente a gente tem uns gostos, né? Sim, né, na hora de escolher. Não, eu queria ser advogada. Olha só! Até uns 14 anos eu queria ser advogada, porque eu sempre tive uma personalidade, assim, que era facilmente notada, eu conseguia me impor. E aí todo mundo dizia, nossa, você é uma cara de advogada. E eu deixei de me identificar com isso, né? Porque quando eu comecei a fazer projetos na escola e tal, que a gente tinha que usar mais a criatividade, eu vi que eu tinha um lado criativo muito aflorado. Então eu pensei, acho que o direito não é pra mim, não. E quem me deu a sugestão, que falou, Carol, eu acho que tu tem cara de jornalista, foi meu pai. Olha só, eu ia te perguntar como é que foi essa aceitação, digamos assim, enfim, como é que foi pra tua família, assim, porque geralmente a gente sabe que o jornalismo não é um curso que brilha os olhos, assim, da família, muitas vezes. Mas eles aceitaram? Como é que foi? Sim, o meu pai veio com a sugestão e aí eu comecei a pesquisar sobre o curso e ler sobre, prestar atenção nos jornalistas lá de Flores mesmo, né, da cidade. E aí eu comecei a admirar essas pessoas. E aí depois eu vi que o curso era pra mim e hoje eu tenho certeza absoluta que a profissão é a minha profissão, sim. 100% de segurança. E tem alguma cadeira do curso, assim, que tu queira destacar que foi, tipo, pra ti, nossa, essa eu amei, faria mais 15 vezes se fosse necessário? Tem duas. Posso falar duas? Pode falar duas. Uma é de primeiro semestre, Estética da Comunicação. A gente tem galera fazendo, a Luana e a Beca estão fazendo. É um curso, assim, foram assuntos tratados que eu lembro até hoje, que é uma área que eu me interesso ainda, sabe? E eu vou falar 3. Pode falar, tudo bem. Né? A gente não gosta quando o entrevistado fala demais, mas eu falo. É laboratório de criatividade, porque eu fiz um trabalho em laboratório de criatividade que a gente fez criou todo um conceito sobre quem nós éramos, assim, em essência. E aí, no final do curso, que eu terminei jornalismo no final do ano passado, a gente resgatou esse trabalho, eu resgatei para apresentar numa disciplina de último semestre. E aí é incrível ver o quanto que tu evoluiu, mas ao mesmo tempo, quão verdadeiro aquele trabalho era ainda, né? E TV, que eu chamava de TV2, mas enfim, que era o do programa ao vivo. Ah, que legal. Porque eu tive, durante bastante tempo, dificuldade de me aceitar em áudio e em vídeo. E quando eu olhei o programa, que eu cheguei em casa depois que teve o programa ao vivo, e eu olhei o vídeo, eu me gostei, então me marcou. Ah, que legal. Eu acho que é uma das que mais brilha os olhos, assim, pra quem tá começando, porque pra mim eu fico, nossa, a TV, que legal. E eu queria que tu contasse sobre a tua trajetória profissional. Um pouquinho. Então, eu comecei trabalhando... Quando eu iniciei a faculdade, comecei trabalhando em algo que não tinha relação com a área. Eu depois ingressei na empresa que eu tô hoje, que é na minha área de atuação.
E o que me deixou, assim, apaixonada pelo jornalismo é o quão amplo ele é, né? Porque, às vezes, as pessoas, elas focam direto no veículo, né? Ou é TV, ou é rádio, enfim, impresso, online. E que são incríveis também, mas o jornalismo é uma área muito ampla. Então, hoje eu executo funções das mais diversas que eu vejo que os meus aprendizados como jornalista são muito úteis. Inclusive em coisas que não têm nada a ver com aquilo que é trabalho propriamente dito. Eu faço trabalho voluntário, por exemplo, e o fato de eu ser jornalista me ajuda um monte com isso. E também eu faço alguns trabalhos paralelos, assim, para a marca, principalmente voltado a uma abordagem literária das marcas, assim. Essa parte de manifesto, de conceito de marca, eu já fiz alguns e eu gosto bastante. Que legal. E o que te fascina no jornalismo? O que te fascinou quando tu escolheu e que te fascina hoje, ou pode ser a mesma coisa, enfim? O que me fascina é a capacidade de impacto que o jornalista e que o jornalismo tem. Eu acredito que a gente executa um papel social, assim, que não tem precedentes, porque uma sociedade que não recebe informação, ela não é capaz de se tornar crítica, de ser crítica e de exigir o que é por direito, né? O que ela tem direito. E também, uma professora minha, que foi aqui da UX, a Prof. Malu, ela sempre falava que todo jornalista tem uma loucura. E eu acredito 100% nisso. Eu acho que a gente tem um impulso criativo, assim, uma força, um amor por esse trabalho, que é uma certa loucura. É isso que me fascina. Um jornalista reconhece outro jornalista. É verdade. E tem alguma área do jornalismo que tu ainda tem vontade de explorar? Sim. Eu gosto muito do especializado. O meu TCC foi sobre jornalismo especializado. No meu caso específico, foi sobre a revista Casa Vogue. Mas eu gosto bastante dessa área, como eu disse antes, de estética, de beleza, do feminino, assim, o jornalismo voltado para mulheres e tal. Então, é uma área que eu ainda quero explorar. Essa do jornalismo, assim, mais direcionado, nichado. Que legal. E a Carol também escreve textos no Instagram, que a gente estava olhando esses dias na agência. E como é que surgiu essa vontade, assim, quando tu decidiu compartilhar? Porque às vezes a gente tem um talento e a gente acaba guardando, mas é que se eu postar, talvez, vão me julgar, não sei o quê. Como é que foi essa virada de chave pra ti? A minha virada de chave foi a Fena Vindima, né? Então, eu sempre escrevo à mão. Eu gosto de escrever no papel mesmo e depois eu digito, enfim, para ficar registrado. Mas eu escrevo há algum tempo, geralmente crônicas. Eu sou uma pessoa bastante observadora, então eu me coloco de fora da situação e eu observo ela e depois isso sempre rende alguma coisa. E eu sempre tive medo justamente dessa exposição. O que as pessoas vão pensar quando elas verem o que eu penso, né? Quais são as minhas opiniões. A gente sempre tem esse medinho de se deixar vulnerável, né? Sim. Então, quando eu decidi entrar no concurso, né? Que vai escolher as soberanas da Fena Vindima, eu percebi que eu ia ter que me mostrar para as pessoas de algum jeito. Tanto para os jurados, mas para a comunidade de modo geral. Elas precisam me enxergar, as candidatas. E não tem nada que fale mais sobre mim do que as coisas que eu escrevo. Então eu resolvi compartilhar. Legal. E é libertador. São textos muito legais, inclusive se vocês quiserem ler, pode divulgar teu @, Carol, para o pessoal te seguir. Carol, _Foz, com 2 S, Lovison, com S e com N. Textos bem legais, achei. Obrigada. Profundo, bem intenso. E tu tem alguma inspiração no jornalismo? Alguma figura, enfim, uma pessoa? Assim, figura famosa, não famosa? Tanto faz. Pode ser uma de cada, se tu quiser, inclusive. Tá, vamos lá. Eu acho que já que a gente tá no assunto, assim, um pouco Fena Vindima, é uma figura próxima que sempre me inspirou, é a Camila Baggio, que também estudou aqui na UX. Ela é jornalista e ela foi princesa da Fena Vindima. Eu tava falando outro dia até com as meninas que eu lembro de quando eu tava no ensino fundamental
E eu comecei a pensar em estudar jornalismo e ela foi divulgar a festa na escola onde eu estudava. Então, essa é uma memória muito forte, ela sempre foi e é ainda grande profissional e uma grande inspiração. De um exemplo famoso, Renata Vasconcelos. Me fugiu o nome dela agora. Não, mas realmente. Eu acho ela de uma elegância, assim, uma postura e ao mesmo tempo que ela é elegante, respeitosa, ela é firme nas opiniões. E por mais que ela trabalhe num formato jornal nacional, a gente sabe que ainda é aquela questão um pouco mais engessada, né? Eu acho que ela demonstra muita personalidade no trabalho dela. Então é um exemplo para mim. É uma ótima colocação, porque ela realmente é uma referência, né? E tu comentou também do voluntariado. Tu consegue citar algum exemplo, assim, que tu viu que o jornalismo te ajudou também nessa área da tua vida? Claro. Então, eu faço parte do Rotaract de Flores da Cunha, que é da família Rotária, há 3 anos. E nesse período eu sempre fui protocolo. Então, essa questão de repetir o mesmo cargo ao longo dos anos me fez perceber que a minha capacidade como jornalista me fez ficar naquela função por 3 anos, né? Porque a gente faz os textos, os protocolos de eventos, as matérias que precisam ser feitas para cumprir metas, né? Então, essa é uma das questões, para a função propriamente dita. E o jornalismo sempre me ajuda não só no voluntariado, mas na minha vida, assim, no meu trabalho, na empresa onde eu trabalho, para relacionamento. Eu acredito que as grandes oportunidades que a gente tem e que a gente vai ter, elas vêm da nossa capacidade de se relacionar, de conectar com pessoas. Sim. E o jornalismo me ajuda muito nisso, porque a gente consegue, ao mesmo tempo que a gente consegue se expressar, a gente consegue ouvir o que o outro tem a dizer. E todo mundo quer ser ouvido, né? Então, a capacidade de conexão com as pessoas. Muito bem. E agora tu tá concorrendo ao título de soberana, né, da 15ª Fena Vindima. Como é que foi essa decisão? Que a gente tava conversando no backstage, que tu acabou de se formar, a Carol se formou ano passado, e aí tu se formou, engatou Fena Vindima. Como é que foi a decisão, tipo, não, vou ir, ou tipo, acabei de me formar, será que, como é que foi? Foi até, assim, por causa da formatura. Eu nunca pensei, não posso dizer, era um sonho de infância, não era. Eu sempre admirei o concurso, acompanhava, ia nos desfiles, torcia pelas meninas, mas eu nunca pensei em participar. E na minha festa de formatura, eu passava pelas pessoas, e aí já tava rolando foi em março a minha festa de formatura, e já tava rolando essa notícia, né, das inscrições e tal. E as pessoas começaram a me dizer, tu não vai se inscrever, tu tem o perfil. E aí eu gosto muito de uma frase que eu nem sei de quem que é, mas é bateu, doeu, pega que é teu, né? Que é assim, as pessoas me falaram, se aquilo ecoou em mim, é porque quer dizer alguma coisa. Sim. E daí eu parei pra analisar. E é um concurso super cultural, assim, tem a parte estética, mas tem toda a parte de comunicação e de habilidades intelectuais. Então, eu me identifiquei e decidi ir e eu tô amando. Ah, que legal. E como é que tu acha que a comunicação tá contribuindo pra ti nesse processo? Na parte, assim, naquela partezinha mais óbvia, vamos dizer, na hora de pegar o microfone e falar o teu nome, as tuas entidades, é mais natural, eu acredito, assim, no sentido de não ter aquele medo de fazer Sim. isso, porque a gente tem uma intimidade com o microfone, com câmera, enfim. E também naquela mesma questão que eu te falei antes, de gerar conexão, de saber ouvir as outras meninas, ouvir os palestrantes e conseguir gerar uma conexão com eles, falar a coisa certa, na hora certa, que vai gerar um impacto na outra parte. Com certeza. E a gente sabe, quem acompanha mais o concurso, né? Eu sempre acompanhei desde criança também. E a gente sabe que a agenda para concurso geralmente é bem lotada, vocês têm um monte de compromissos, né? E tem alguma palestra, algum encontro que tu queira destacar, assim, que pra ti te tocou, virou alguma chavinha na tua cabeça, tu falou, nossa, realmente, tipo, esse foi muito legal. Tiveram vários, mas agora, quando tu falou, o que veio na minha cabeça foi um que a gente teve no início, com a Bruna Malman,
princesa aqui da Festa da Uva de Caxias, e com o Eriel Giotti, que é fotógrafo. E eles falaram muito sobre autenticidade e essência. Então, a chave que virou, assim, pra mim foi porque eles validaram quem a gente era, de verdade. Sim. Sabe? Eles não deram uma fórmula pra gente seguir pra ser bem sucedido no concurso. E sim, eles te deram a chance de ser autêntico. Ah, que interessante. E quais as tuas expectativas pra festa, no geral? A festa vai ser incrível, já vou adiantar. Porque a nossa festa vai acontecer... É a nossa maior festa, né? Sim. E ela vai acontecer no ano que a gente comemora o centenário de emancipação política de Flores da Cunha. Então, ela vai ser, assim, sem precedentes. E a minha expectativa é, ficando no trio ou não ficando no trio, é contribuir, sabe? Quando a gente entra, a gente tem que ter uma noção muito clara e uma vontade de servir a comunidade. E a minha vontade... Obviamente, todo mundo procura coroa, todo mundo quer ficar no trio. Sim. Mas, mesmo que isso não aconteça, eu vou estar 100% presente. Que legal. A escolha, pra quem quiser acompanhar, acontece dia 19 de agosto, gente. E a festa, não sei as datas exatamente. A festa acontece de 22 de fevereiro a 10 de março de 2024. Visitem Flores da Cunha, que vai ser bem legal. E até agora, o que tu já pode levar de positivo dessa experiência? Primeiro, as amizades que a gente faz, assim. Eu tava falando ontem com as meninas que conseguir admirar outras mulheres, né? A gente tá ali num grupo de 16 mulheres. Conseguir admirar outras mulheres e gerar esses vínculos de amizade dão muita autoconfiança. A minha autoconfiança, desde sempre, vem de exemplos femininos, assim, bem-sucedidos. E elas são esses exemplos. E depois as oportunidades que a gente está tendo são, desde que começou o pré-concurso até o dia da escolha, são 70 encontros, mais ou menos. E assim, é uma infinidade de saberes que a gente está somando, desde fono, psicóloga, palestra sobre vinho, aula de etiqueta. Assim, ó, eu não consigo citar tudo. São muitas coisas mesmo. E isso gera uma bagagem cultural e intelectual que é insubstituível. Eu imaginava que ia ser incrível, mas eu não imaginava que ia ser tão incrível. Ah, que legal. E nesse gancho, o que tu diria pra quem tem vontade de participar do concurso? Ou pra aquela pessoa que tá mexida, ou que não tinha o sonho, que nem desde criança, que muitas meninas têm, né? Mas que vira a chavinha depois, já mais velho. O que tu diria pra essas pessoas? Vá, mas vá com 100% de presença. Vá só se tiver certeza que vai viver aquilo de espírito, alma e coração. Intensamente. Intensamente. Eu acredito que ir com medo, como eu estava falando antes, medo de ser vulnerável, medo de ficar chateado se não ganhar, isso prejudica muito a experiência. Então, vá, é incrível, mas vá com 100% de presença. Olha aí, anotem, florenses que estão ouvindo e assistindo agora pelo YouTube. Dica de ouro. E pra gente fechar, eu queria que tu indicasse um livro pra gente aqui, pros nossos ouvintes e espectadores que vão ver depois a entrevista no YouTube. Então, eu vou indicar um livro de uma psicóloga com um sobrenome super complicado, mas se a pessoa procurar, ela vai achar, que é Mulheres que Correm com Lobos. Ah, sim. É de uma... Como eu falei, tem um nome... A autora tem um nome complicado, mas ela fala nesse livro sobre... ela vai entrando numa questão meio, assim, mística e do imaginário feminino que foi construído ao longo das centenas de anos. E por meio dessas histórias, ela fala de crenças que a gente tem e que às vezes prejudicam diversas áreas da vida da mulher e que a gente nem sabe. É incrível. Muito interessante já. Vou anotar, colocar na minha lista de desejos. E as gurias colocaram também. Então, Mulheres que Correm com Lobos. Isso anotem aí. E leiam. Então, Carol, muito obrigada pela tua presença. Foi muito bom te ter aqui. Estamos sempre de portas abertas, né? O CETEL Comunicaverso, a Carol que já é aqui, né, da área. Exato, de casa. De casa, assim, faz nenhum ano que saiu, já tá voltando. Matando a saudade. Matando a saudade, claro. A gente deseja boa sorte no concurso, né? Obrigada. Tomara que
tenhamos jornalistas nesse trio, pensa que legal. Daí a Carol volta pra dar mais uma entrevista depois, como soberana. A visão do pós, né? A visão do pós. Até como embaixatriz a gente pode fazer a visão do pós, que vai ser bem combinado. interessante. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, adorei voltar pra cá e conversar com vocês.